Eu vou convidar os irmãos a abrirem as Bíblias de vocês lá em Lucas 15. Enquanto os irmãos abrem as Bíblias aí, eu vou pedir a um irmão para que levante uma oração, para que os nossos corações estejam abertos ao que Deus tem para falar hoje, nesse momento. Senhor, nós te pedimos que a tua palavra e a tua voz seja ouvida nesse lugar. Que o teu Espírito Santo torne os nossos corações uma terra sensível, para que essa palavra germine e dê frutos. Em nome de Jesus. Todos acharam? Lucas 15. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores, come com eles. Então Jesus contou-lhe esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca ela alegremente sobre seus ombros e vai para casa. Chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que pelos 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre toda a sua casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e dizem: alegre-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. E digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Jesus continuou dizendo: um homem possuía 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: quero a minha parte da herança. E assim repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá ele desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Quando mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos, ele desejava encher o seu estômago com as vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem, vamos festejar e nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava ao campo, quando se aproximou da casa e ouviu a música e a dança, chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? E o servo respondeu: seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira em seu coração e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado aqui como um escravo teu, a teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou todos os bens com as prostitutas, matas um novilho para comer com ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do teu irmão e alegrávamos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Esse é todo o capítulo 15. E é o Senhor nos ensinando mais uma vez. Quantas vezes nós nos comportamos exatamente como esses fariseus? Né? Jesus estava ali sentado e os fariseus: olha lá, está comendo com aquele pecador.
Os fariseus não eram pecadores também? Não dependiam da graça e da misericórdia de Deus da mesma forma? Mas muitas das vezes a gente acaba se esquecendo que diante de Deus todos nós somos pecadores, todos nós somos ovelhas perdidas, todos nós estamos destituídos da graça. E a justiça de Deus não tem nada a ver com a meritocracia. Não tem a ver com o que a gente merece. O Senhor nos dá exatamente o que o amor dele é capaz de dar. E não tem nada a ver com mérito. A gente julga sim. Ah, fulano merece isso, fulano não merece isso. Ah, fulano merece mais porque ele trabalha mais, né, para o Senhor. Ah, que fulano não merece tanto, ou fulano não merece nada. O Senhor não nos olha e não nos vê pelaquilo que a gente merece, porque diante dele ninguém merece nada. Todos nós somos ovelhas perdidas, que o Senhor foi atrás. Todos nós somos a moeda que é perdida e que o Senhor não mede esforços como aquela mulher para encontrá-la. Mas todos nós também agimos como esses dois filhos. O mais novo diz assim: me dá a minha parte. Ele já achava que ele tinha direito, né, naquilo que os pais dele construíram. Né, me dá a minha parte. Então, eu estou dizendo, eu tenho direito nisso. Você não tem direito porque você merece. Você tem porque você tem um pai. Entenda isso. A herança não é porque você merece, é porque você tem um pai que deu a você aquilo por herança. Não é merecimento nosso. O pai dá, ele decide pegar aquilo e ir embora, jovem, sem pensar nas consequências, né? Não tinha um papagaio, um periquito para dar de comer, né? Tava com o fígado, pâncreas bom ainda, então podia, né, beber todas, que não virar noites e noites, né? Quando a gente passa dos 30, a gente já não consegue mais tal façanha, né? Você dorme uma horinha menos, você já acorda no outro dia como se um caminhão tivesse passado por cima de você. Né? Você já faz uma faxina mais pesada na casa, você já precisa de um Dorflex. Quando a gente é jovem, a gente acha que a gente é dono do mundo. Os jovens aí, ó, não são. Né? Vocês acham que vocês são invencíveis, inatingíveis, que as coisas ruins só acontecem com os outros. Com a gente, não. E esse filho foi viver a sua juventude longe do pai. Num determinado momento, ele se vê sem nada, tendo que trabalhar, porque quando a gente tem, no nosso mundo, a gente é o que a gente tem, né? Enquanto ele tinha, ele estava rodeado de pessoas ao lado dele. Porque, infelizmente, a gente é o que a gente tem para as pessoas. Mas o Senhor não nos olha assim, porque a gente não tem nada para oferecer ao Senhor. E ainda assim Ele nos olha, ainda assim Ele quer estar conosco, porque não tem nada a ver com o que você é, mas é com quem Ele é. Entendeu? Deus, Ele não te ama porque você merece, Ele te ama porque Ele é amor. É por Ele, não é por nós. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se sentir envergonhado, porque algumas vezes a gente se sente tão merecedor e acha que o outro não. Acha que aquele que nos feriu também não é dependente desse mesmo amor. Né? E às vezes a gente até usa Deus para dizer: ó, Senhor, levanta contra os meus inimigos. Mas os teus inimigos também são dependentes do amor do Senhor. E o Senhor morreu por eles também. Aquele ladrão que te assaltou, o Senhor morreu por ele também. Mas a gente diz: Senhor, mas que ele se converta, mas que não seja na minha igreja, por favor. Seja na outra, né? Para não ficar muito difícil. E o Senhor está nos convidando, dizendo: olha só, ninguém merece estar nessa mesa que eu preparei, nesse banquete, mas eu convido a todos. E às vezes a gente olha para o lado e vê alguém, a gente fica incomodado. Por que o Senhor convidou esse? Eu, tudo bem. Eu entendo por que o Senhor me convidou. Né? Mas esse aqui, do lado. E aí começa a fazer igual esses fariseus lá. Senta com os pecadores. E, de repente, esse filho mais novo, se vendo nessa situação, de ter vontade de comer a comida dos porcos, e nem isso lhe é dado, ele lembra
que lá na casa do pai, até os empregados do pai tinham uma condição melhor. E ele coloca em seu coração: eu vou voltar. Irmãos, eu nunca tinha parado para pensar. Eu sempre achei que ele estava voltando porque ele tinha se arrependido. Mas ele estava voltando pelo aquilo que o pai podia oferecer. Ele não estava voltando porque ele sentia falta do pai. Na casa do meu pai, até os empregados têm comida e eu estou aqui passando fome. Eu vou voltar para ser um empregado do meu pai porque aí eu não vou passar mais fome. O que leva ele a voltar não é: cara, eu estou sentindo falta de sentar com meu pai à mesa. Quantas das vezes a gente não trata as pessoas assim pelaquilo que elas podem nos dar? E aí, quando elas não podem mais oferecer nada para a gente, elas se tornam descartáveis. A gente já não tem mais aquele mesmo olhar, aquela mesma paciência de quando ela tinha algo para nos oferecer. E aí ele se afasta desse pai e ele, quando se vê na situação de precisar, ele se lembra: na casa do meu pai eu tinha comida. Os empregados tinham comida, então vou voltar e vou ser empregado do meu pai. Quando ele está a caminho, o pai vê ele de longe. Eu imagino que esse pai ficou à espera desse filho todos os dias. De todos os afazeres que esse pai tinha lá na terra, mas todos os dias ele ia para algum lugar para olhar a estrada, porque ele tinha esperança que esse filho retornasse, mesmo que pelos motivos errados, mesmo que fosse só pelo aquilo que ele tinha para oferecer. A Bíblia diz que quando o pai vê esse filho, ele corre ao encontro. O filho começa a dizer o discurso que ele preparou para convencer o pai. O pai traz roupa, bota roupa nele, bota calçado, mata um boi e vamos festejar. Aqui, irmãos, se existia num tempo lá de Davi, que houve uma briga entre Davi e um filho dele, Absalão. A Bíblia diz que Absalão ficou diversos dias à porta do reino querendo o perdão do pai. E o pai não perdoava. E o pai não perdoava. Em um determinado momento, o pai o perdoou. E esse filho, um tempo depois, se levantou contra esse pai. Ao ponto de chegar à precisão de Davi ter que fugir para não ser morto pelo filho ou ele ter que matar o próprio filho. Então, certamente, acredito eu, que essa história era muito contada entre eles. E, de repente, as pessoas olhavam para esse filho mais novo e julgavam dizendo: ele não merece perdão. Não perdoa, não, porque ela vai fazer igual a Absalão. Ele já gastou seu dinheiro, já foi embora, já desejou sua morte, porque herança você só recebe quando os pais morrem, já quis em vida, então já desejou que você morresse para ter a parte dele, já torrou tudo, agora ele está voltando, você vai perdoar? O pai, antes mesmo que esse filho entre na cidade, manda vestir ele, botar um anel, dizendo: ele tem pai. Ele não é um qualquer. Isso é o que a cruz fez por nós. Quando Jesus se derramou naquela cruz, ele tirou de nós toda a acusação de dizer: ele não é merecedor. Ele diz: ele tem pai. Ele não merece, mas eu fiz o que era preciso para que ele pudesse sentar comigo na mesa. De repente vem o filho, mais velho, e ouve lá a cantoria, né? De longe, chama o servo. O que tá rolando aí? O que tá acontecendo aí? Ah, menino, sabe não? Seu irmão voltou. Ó, seu pai ainda matou um bezerro gordo, hein? Foi qualquer bezerro não, foi um gordo. Para celebrar. O irmão fica irado. Quantas vezes a gente não fica incomodado quando a gente vê Deus abençoar alguém que a gente acha que não mereça, porque a gente acha que a gente merecia mais. O nosso problema não é o carro do vizinho. Quer dizer, não, o nosso problema não é o nosso carro, é que o carro do vizinho a gente acha que é melhor. Porque se fosse só a gente ia ter carro, a gente está feliz. Por mais que ele fosse uma lata velha. O problema não é o meu irmão ganhar mais que eu, né? Eu ganhar menos que o meu irmão. O problema é que o meu irmão ganha mais. Porque se eu ganhasse o que eu ganho, mas todo mundo ganhasse menos, eu estava feliz. Então, a gente sempre acha que é por mérito. E quando a gente vê o Senhor abençoar quem a gente julga não merecer, porque o filho diz: mas olha só, eu não vou entrar não.
Não vou, me recuso a participar dessa palhaçada, que isso aí é uma palhaçada, acredito eu. Isso aí é a interpretação de Já que está da cena. Não está na Bíblia, não, tá, irmãos? É minha mente. Dizendo que imagina ele falando assim, eu não entro mesmo, palhaçada é essa? A Bíblia diz que o pai também vai ao encontro desse filho. Você vê que o pai ele vai ao encontro dos dois filhos? Tanto do que foi embora, tanto do que ficou. Ele vai lá e diz, o que está acontecendo, meu filho? Ele diz, qual é, pai? Esse menino gasta tudo, vai embora. Agora ele vem com essa cara lavada e o senhor mata um bezerro para fazer uma festa. Eu aqui, trabalhando igual um escravo, e o senhor nunca me deu nada. A questão do mérito. Quem é que merecia a festa com um bezerro gordo na cabeça desse irmão mais velho? Ele, que estava ali trabalhando. Não o irmão que acabou de voltar e que torrou tudo. Mas o Senhor aqui está ensinando que Ele não nos dá de acordo com o que a gente merece. Ele nos dá de acordo com o que a gente precisa e o amor dele é capaz de nos dar. Porque Ele é o amor. O pai olha para o filho e diz, querido, tudo que eu tenho é seu. O filho que ficou, ele estava tão perdido quanto o filho que foi embora. E o pior, ele estava perdido dentro de casa, porque ele estava na casa do pai, mas ele não estava com o pai. Ele estava trabalhando, só que ele entendia que ele trabalhava para o pai e não com o pai. Quantas das vezes a gente está na igreja achando que a gente está trabalhando para o reino? Não. Nós não estamos trabalhando para o reino ou para Deus, não. Nós estamos trabalhando com Deus. É diferente. Porque quando eu acho que eu estou trabalhando para, eu acho que eu mereço pagamento daquilo. Eu me sinto merecedor de ser recompensado. Eu estou trabalhando com. Deus está me chamando para assumir junto com Ele essa posição de liderança. Eu imagino que nunca fui proprietária de nenhuma empresa, mas imagino que os empresários que têm funcionários, né, e precisa honrar os pagamentos, muitas das vezes ele vai deixar de ter o dele para conseguir honrar o dos seus funcionários. Trabalhar com o Senhor, muitas das vezes é isso. Você deixa de ter o seu para que o outro possa ser abençoado. Existe uma história que ilustra um pouco isso, que diz assim, um senhor saiu de casa, passou por uma praça e viu um monte de pessoas nessa praça. Isso era de manhã cedo. Vamos supor que ele estava levando o filho para a escola de manhã, né? Mas 6 e pouca da manhã, viu as pessoas lá e falou assim, gente, o que vocês estão fazendo aqui na praça? Ah, a gente não conseguiu emprego. Não tem problema não. Vai lá, eu tenho uma vinha, vai lá trabalhar e no final do dia eu vou pagar a vocês o que é justo. Lá pelo lado do almoço, ele passou de novo pelaquela praça, de repente indo ir buscar alguém, né? Encontrou várias pessoas lá, fez a mesma pergunta, ah, a gente não conseguiu emprego. Ele, não, então, vai lá, trabalha lá na minha vinha, eu vou pagar a você o que é justo. Lá para o lado de umas 5 horas, ele passa de novo para essa praça, encontra pessoas lá que não tinham como trabalhar. Ele, não, vai lá para a minha vinha, trabalha lá e eu vou pagar a você o que é justo. Ele começa vindo pagando os que chegaram às 5. Quantos vocês acham que o funcionário que chegou às 5, lá para trabalhar, quanto que você acha que ele merece ganhar? Quanto que você acha que ele merece ganhar? O horário que ele trabalhou. Isso é o que você considera justo. Né? Então, o funcionário que trabalhou meio-dia, né? Só que esse rapaz, ele chama e fala assim, eu vou pagar a vocês aquilo que é justo. Um dia de trabalho, não importa a hora, naquela época, valia tanto. E ele pagou a
todos o tanto. Quem trabalhou de 8 até o final do dia se sentiu injustiçado. Porque quem trabalhou apenas meia hora ou meio-dia recebeu a mesma quantidade que ele de dinheiro. O Senhor ali está dizendo o que para nós? Não é pelo tanto que você está trabalhando para mim ou pelo tanto que você faz. O meu amor é na mesma medida para todos. Para você e para qualquer um outro. Porque todos nós somos ovelhas perdidas. E às vezes a gente se esquece disso. Que todos nós somos ovelhas perdidas. Que todos nós precisamos, né, dessa graça de Deus que é imerecida. Não é pelo que a gente faz. E aí, o problema acaba se tornando, não é a gente achar que o outro não é merecedor. Ah, eu acho que o Jackson não merece. O problema é quando eu acho que eu mereço. Que o Jackson não merece, é verdade, ele não merece, mas eu também não. E o Senhor me chamou à mesa. E quando a gente entende isso, a gente começa a ficar envergonhado de tantas vezes a gente dizer, ah, Senhor, mas esse aí não. Esse aí eu não estou entendendo, não. Ah, mas esse aí que o Senhor quer abençoar. E o Senhor está dizendo para nós, olha, fazendo igual os fariseus aqui, né? Contando histórias para que a gente possa entender, igual criança, né? Olha só. Se você tiver 100 ovelhas, uma se perder, você não vai atrás dela? Naquela época, a gente ter uma pessoa só tem 100 ovelhas era uma pessoa muito rica. Então, o mais comum aqui naquela época era as pessoas de uma aldeia se juntarem, tipo assim, ah, eu tenho 15 ovelhas, eu tenho 20, eu tenho 10. Elas juntavam entre si e pagavam um pastor para cuidar daquelas ovelhas. Então, quando uma sumia, o desespero era de todo mundo, porque é de quem? Né? É um pastor só que está cuidando de todas, né? E quando o pastor ia lá e recuperava essa ovelha, a alegria também era de toda a comunidade. É isso que o Senhor está dizendo. E aqui tem a imagem que o Senhor bota as ovelhas no ombro. Isso me remete muito à cruz. Porque o Senhor vai lá, nos pega, nos coloca no ombro e nos traz, porque não é pela gente mesmo. Mulher quando quer achar alguma coisa em casa, irmãos. Fica alguma coisa perdida em casa, uma mulher decide que vai achar. Você vai arrastar todos os móveis que tiver que arrastar. Você vai botar todo mundo. Ninguém vai ter paz dentro dessa casa enquanto você não achar essa moeda, gente. Essa coisa perdida. Estou falando que eu sou assim também. O Senhor está dizendo aqui, se você, humano, por uma moeda, é capaz de, né, botar todo mundo para procurar, até você achar, e se alegrar porque achou uma moeda, quem dirá eu? Se um daqueles por quem eu morri se volta para mim. Porque eu morri por todos. Às vezes a gente se esquece disso, o Senhor morreu por todos. Por todos. Tem hora que é difícil, porque eu sou uma pessoa ruim, gente. Eu digo isso para mim, por isso que eu busco a Deus, porque eu tenho esses sentimentos, assim, quando eu vejo determinadas notícias, determinadas coisas, e aí eu tenho essa dificuldade. E hoje o Senhor falou assim, mas eu morri também. Também. E para mim, eu não fiz distinção. Porque todos são pecadores. Ah, mas o meu pecado é pequenininho. O Senhor não olha esse tamanho de pecado, Ele olha o pecado. Você mente? Eu, às vezes, eu tento não. Mas, às vezes, sim, é verdade. Senão eu vou estar falando mentira aqui. Se eu disser, não, irmãos, eu não minto. Eu tento, faço o possível para não. Mas tem hora que... Então, eu tento, às vezes, não precisar coisar, mas, às vezes, a gente acaba se pedindo, pegando numa situação que é boba, irmãos. Às vezes é boba, tipo assim, você está atrasado para um compromisso. Aí a pessoa te liga para te cobrar, e você está com vergonha de dizer, cara, eu não saí de... Eu estou a caminho. Mentira, você não chegou nem no portão de casa ainda.
É uma mentira. Deus olha se essa mentira é uma mentirinha ou um mentirão. Não, é uma mentira. Tu já pecou, irmão. A Bíblia diz que se a gente pensa em matar os outros, a gente já se tornou assassino. Então, essa aí eu já sou sanguinária, irmão, porque esse pensamento, às vezes, de matar os outros é terrível. Fica assim, Senhor, não dá oportunidade, não. Dá não, porque a pessoa se torna. Eu falo assim, o Senhor não diz que não dá maior do que a gente pode suportar, né? Então, não me bota na situação, não, que eu acabo matando Jesus. Então, o Senhor livra. Livra eu, porque o Senhor tem uma filhinha meio sanguinária, assim, né? Vem de família, né, filho? E a gente tem esses deslizes que a gente comete todos os dias. Isso nos faz distantes de Deus, dependentes dessa graça. Então, Deus ele diz para a gente, olha só, você não é merecedor, mas eu te amei. O outro que você está dizendo também que ele não é merecedor, ele também não é merecedor, mas eu também amei. E estou te convidando para amar também. Mas ele não merece, Jesus. Você também não. O Senhor diz assim para você, também não. Mas eu não te chamei para a mesa? Ah, Senhor, mas eu não vou cuidar dele não, Jesus. Ele quer essa vida. Ele quer se enfiar nesse buraco. Aí o Senhor está dizendo, mas não é pelo que ele merece. É porque eu sou amor. E a forma de eu mostrar amor é através de você. E conhecerão que eu sou o Senhor quando amardes uns aos outros. Então, como é que Deus vai mostrar o amor dele? Com a gente. E se o amor dele não é por merecimento, então a gente começa a se sentar nessa mesa envergonhado, dizendo, Senhor, eu tenho muito ainda que aprender. Eu tenho muito que ainda que melhorar, o Senhor me ajuda. Porque de mim mesmo eu sei que eu não tenho capacidade nem forças para entender. Porque às vezes a gente se sente merecedor e a gente acaba julgando as outras pessoas de forma que elas não são merecedoras e de fato não somos, mas ninguém é. O Senhor te chamou nessa noite para você entender isso. Aquele que você acha que não é merecedor, você está certo. Mas você também não é. Ninguém é. É isso que o Senhor está dizendo para você. Ninguém merecia, mas eu amei todos vocês ao ponto de dar a minha vida para cumprir, porque vocês precisavam. O pastor aqui, acho que foi no domingo ou na sexta-feira, agora não me lembro, falou sobre as leis que o Senhor deu para benefício daqueles que eram mais pobres, né? Se cair a colheita no chão, você deixa para o viajante, você cuida da viúva, você cuida dos órfãos. E muitas das vezes as pessoas podiam dizer, mas eu não tenho nada com isso. Né? Não foi ele que colheu, ele não, né? Não é por merece, é porque ele precisa. A viúva precisa do cuidado. O viajante precisa do cuidado. Trate aquele que é estrangeiro bem. Mas por que se eu fui maltratado? Justamente. Você sabe como é ser estrangeiro numa terra e não te tratar bem. Aí você vai repetir? É o Senhor dizendo, ninguém merece, mas eu amei todos vocês. Eu vou convidar os irmãos a ficarem de pé. E se assim como eu, você está agora diante dessa mesa do Senhor, envergonhado por alguns momentos ter achado que algumas pessoas que também foram convidadas a essa mesa não mereciam estar aqui, e hoje você entende que todos nós não merecíamos. Então a gente se alegra quando o outro, que também não merece, alcança esse amor que a gente alcançou. Esta é uma produção Claraboia 360.